A verdadeira cegueira não está nos olhos, mas no coração que se recusa a reconhecer a ação de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. João, capítulo 9, versículo 1 a 41. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então, os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo?
Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: Tu, sim, és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura, também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Meditação da Palavra. Nesta passagem do Evangelho, Jesus encontra um homem que era cego de nascença. Os discípulos, seguindo uma mentalidade comum naquele tempo, perguntam quem teria pecado para que aquele homem tivesse nascido assim. Eles pensavam que o sofrimento era sempre consequência direta de algum pecado. Mas Jesus rompe com essa lógica. Ele não procura culpados. Em vez disso, mostra que a vida daquele homem se tornaria um lugar onde a ação de Deus poderia se manifestar. Assim, Jesus revela que o sofrimento humano não é necessariamente castigo, mas pode se tornar um espaço onde Deus age e transforma a vida. Ao curar o cego, Jesus não apenas devolve a visão física daquele homem. Ele inicia também um processo de transformação interior. O homem começa sem conhecer bem quem é Jesus, mas, ao longo dos acontecimentos, vai crescendo na fé, primeiro chama de homem, depois de profeta, e finalmente reconhece: Eu creio, Senhor. Enquanto isso, aqueles que acreditavam enxergar, os fariseus menos acabam se mostrando cegos. Mesmo diante de um milagre evidente, permanecem fechados em suas certezas e preconceitos. A verdadeira cegueira não está nos olhos, mas no coração que se recusa a reconhecer a ação de Deus. Essa palavra fala muito à nossa vida cotidiana. Quantas vezes também julgamos as situações ou as pessoas com rapidez, tentando explicar tudo de forma simplista? Quantas vezes pensamos que já sabemos tudo, que já enxergamos claramente, e acabamos nos fechando para aquilo que Deus quer nos mostrar? Também podemos viver momentos de cegueira, quando não conseguimos compreender o sentido das dificuldades, quando não vemos caminhos ou quando a fé parece enfraquecida. Mas Jesus continua sendo a luz do mundo, aquele que ilumina a nossa vida e nos ajuda a enxergar com novos olhos. O caminho da fé é justamente esse: deixar que Cristo abra nossos olhos pouco a pouco, para enxergarmos a vida, as pessoas e a presença de Deus com mais verdade e confiança. Oração. Senhor Jesus, Tu és a luz que ilumina a nossa vida. Muitas vezes caminhamos como cegos, sem compreender Teus caminhos, ou sem perceber Tua presença. Abre nossos olhos e nosso coração, para reconhecer Tua ação em nossa vida. Liberta-nos das cegueiras do orgulho, do julgamento e da falta de fé. Que possamos, como aquele homem curado, crescer na fé e dizer com confiança: Eu creio, Senhor. Amém.